Olá pessoal, meu nome é Francisco Bastos e sejam muito bem-vindos ao canal Mentor Interativo, a sua fonte de conteúdo sobre gestão, liderança e tecnologia. O tema de hoje é feedback. Poucas coisas são mais importantes para o nosso desenvolvimento profissional do que um bom feedback. Será mesmo? Eu vou ilustrar isso contando uma história que eu escutei quando eu era criança e me marcou muito. E eu sempre conto essa história para as minhas equipes, para outros líderes. Então pensa comigo aqui, tente imaginar essa situação. Estavam vindo ali um velho, uma criança e um burro. O velho e a criança em cima do burro andando pela estrada. Então eles se encontraram com uma senhora. E a senhora disse, ela amava os animais, ela disse, que absurdo! 2 pessoas em cima de um animal tão frágil, tão pequeno. Aí o senhor pensou naquilo, pegou a criança, colocou no chão. Ele era idoso, ele tinha dificuldades para andar, então aquela era a decisão certa com base no feedback. Ele seguiu a viagem. Chegou uma senhora, uma jovem senhora, que era uma mãe, ela se compadeceu da criança e disse, que coisa tenebrosa! Um senhor deixando uma pobre criança andar desse jeito, correndo risco de se machucar nessa estrada. Não, isso está errado. O senhor pensou, trocou de lugar com a criança. Deixou a criança montada ali no lombo do burro e ele a pé. Depois chegou um homem, e ele falou, já não se fazem mais jovens como antigamente. No meu tempo, jamais uma criança deixaria um homem andar a pé, assim, um senhor idoso andar a pé, ela cederia o lugar. E aí aquele homem idoso, aquele senhor, ele pensou na solução e ele chegou ali no estalo do que ele deveria fazer. Os 2 andando a pé, do lado do burro, assim ninguém sobrecarregaria ninguém, todos andariam juntos. Eles passaram em frente a um bar ali que tinha uns homens bebendo e de repente ali todos falaram quase em uníssono. Mas como já se viu, onde já se viu um negócio desse? Ali um homem e uma criança andando a pé com um burro à disposição. Que burrice! Já pegou o espírito da coisa, né? Nem tudo que você escuta serve. E se você ficar mudando, adaptando ali a sua jornada, o seu caminhar, o seu trabalho, para cada coisa, ou a partir de cada coisa que você escuta, concordando com tudo que você escuta, você dificilmente chega a algum lugar, você vai ficar travado. Há muitos anos eu estava num treinamento, acho que foi lá para 2010, por aí, um pouquinho antes, e eu lembro que a consultora, que era também a gerente de RH da empresa na época, ela disse um negócio que me marcou muito. Claro que tinha um contexto, então filtre. Até no espírito desse vídeo, filtre o que você vai escutar aqui. Mas o que ela disse foi o seguinte, a diferença entre o júnior e o sênior é que o júnior você fala e ele executa. O sênior você fala e ele faz aquilo que deve ser feito. Ele entende, filtra, separa as coisas, usa a sua experiência. Esse é o ponto, né? À medida que a gente vai ficando mais experiente, nós temos uma condição melhor de ponderar sobre o que falar para outra pessoa e como reagir quando alguém nos fala, seja um líder, seja um cliente, seja um gestor. Quantas vezes, né, você não estava ali perante um cliente, o cliente falou que queria alguma coisa de determinado jeito, você sabia, pela sua senioridade, pela sua experiência, pela sua capacidade profissional, que aquele caminho não era o melhor na implantação de alguma coisa, por exemplo, e você teve que usar ali de técnicas de convencimento, de influência, de demonstração da sua habilidade. Isso é senioridade. Mas e se você não tem experiência suficiente, né? Como que você pode filtrar? Se você é um líder novo, inexperiente, como que você pode aprender, né, a falar a coisa certa para a pessoa no tempo certo? Bem, existe uma corrente de pensamento que diz que o feedback ele simplesmente não funciona, pelo menos não dentro desse modelo que a gente está acostumado.
tem um escritor chamado Buckingham, que ele até escreveu um artigo na Harvard Business Review. O nome dele é Marcus Buckingham. E ele escreveu um artigo na Harvard Business Review que foi tão destacado que ele ficou até ali num compilado dos 100 artigos mais influentes da Harvard Business Review, né, esse artigo dele, que ele fala sobre o conceito da falácia do feedback. O que é a falácia do feedback? A falácia é que as pessoas você vai falar para uma pessoa que ela precisa fazer, e ela vai fazer e vai se tornar alguém mais competente, alguém melhor, ou você vai dizer para a pessoa o que não fazer, e ela simplesmente não vai fazer e vai se tornar também alguém mais aderente ao padrão de performance. Ele diz que isso é humanamente impossível. Falando um pouquinho do conceito que o Marcus Buckingham ele traz para a gente, ele fala que, para começar, um gerente ele tem um viés, ele tem um olhar. E muitas vezes, quando ele analisa a performance, os tais dos pontos fortes, pontos fracos ali de um profissional, ele está falando mais sobre ele do que sobre aquela pessoa que está sendo avaliada. É como se ele estivesse olhando numa vidraça e ali refletindo o que ele mesmo acredita, o que ele mesmo valoriza, como é que ele vê com base no seu próprio comportamento, com base na sua própria visão. É mais ou menos quando a gente avalia. Eu uso muito o TripAdvisor quando eu vou viajar e confesso que eu já me frustrei muito com o feedback. Ou mesmo o Airbnb, né? Às vezes a gente vê uma notinha 4.9 e fala, não tem como ser ruim. E às vezes é. O que acontece? Existe um viés ali na avaliação, né? Então, quando a gente fala aqui de feedback dentro de avaliação de performance, né, trazendo esse exemplo dessas ferramentas, um 4.9, ele não significa que você vai ter uma experiência legal, porque ele não é objetivo. Aquela avaliação ela é totalmente subjetiva. A pessoa diz, gostei muito da experiência, ela está falando do sentimento dela. Se a gente pensar no gerente, ele também não pode dizer, gostei muito de trabalhar com fulano, ele pode ter tido uma experiência positiva. Não é algo homogêneo, né? A gente não consegue definir padrões que se aplicam a todas as pessoas. Pense que você vai usar como exemplo para os jogadores de futebol, o melhor jogador de futebol do planeta. Que seja o Messi, por exemplo, ou o Pelé no seu tempo. Se você usar como régua o melhor jogador, concorda que todos os demais ficarão abaixo daquele padrão? Então isso ilustra que a performance, o desempenho, ele é heterogêneo. Cada pessoa tem os seus próprios padrões, cada pessoa ela tem as suas próprias réguas e as pessoas não são invólucros vazios, né? Que você pode encher de requisitos, demandas, explicações, orientações e a pessoa simplesmente vai executar aquilo. A pessoa já vem com aquele recipiente cheio, ela já chega cheia de conteúdo, cheia de coisas ali, cheia de verdades, aprendizados, conceitos, experiências de outras organizações, da escola, do seu processo de crescimento, né, da sua alfabetização e por aí vai. Então, o que esse autor, o Marcus Buckingham, ele fala que a gente deveria fazer para conseguir ajudar alguém a atingir o seu melhor desempenho? É interessante, eu já falo o que é, mas isso entra em consonância com algumas coisas que eu pessoalmente acredito muito. Então vamos pensar juntos aqui. E aqui não tem certo e errado necessariamente, mas uma nova forma de ver a questão, pelo menos como uma reflexão, como uma provocação. Ele fala que a primeira coisa é que as pessoas querem atenção. Quando a gente pede, às vezes, para um líder, eu queria um feedback, não é que você quer que a pessoa te avalie, você quer atenção. Nós precisamos de atenção. Então dê atenção para a sua equipe. Seja atencioso, converse, escute. Às vezes você observar alguma coisa e falar vai ter um efeito, mas você observar, perguntar como que você pode ajudar aquela pessoa a performar melhor, com mais qualidade, vai ter um efeito muito mais grandioso. Ele também fala que o cimento das coisas boas
que acontecem no futuro são as coisas boas feitas no presente. Ou seja, em vez da gente ficar focando em coisas negativas, pegar exemplos positivos e tentar aprender deles. Por que deu certo esse projeto? Por que essa reunião foi positiva? O que a gente pode replicar? E fazer mais uso de perguntas do que simplesmente de afirmações para que a pessoa possa conectar nas suas sinapses o que ela fez que funcionou e aí replicar, e automaticamente ela vai entender algumas coisas que ela não fez tão bem. É um processo muito individual. E o terceiro ponto é prestar atenção no que a pessoa ama fazer. Algumas perguntas, e perguntas são sempre muito valiosas nesse processo, muito mais do que afirmações. O que você gosta de fazer? O que você faria de graça? Por exemplo, nesse momento eu estou gravando esse vídeo porque eu amo compartilhar conhecimento, é um prazer para mim. É algo que eu faria de forma voluntária, ensinar, compartilhar conhecimento. Então, quando a pessoa ela trabalha em alguma coisa que está conectada com as coisas que ela ama fazer, ela vai fazer com mais excelência, com uma melhor performance. Se eu falar... Eu fiquei meditando muito, né, quando eu li alguns conceitos, né, para trazer aqui esse material para vocês, e até falando da minha própria carreira, eu consigo lembrar de momentos em que um feedback fez muita diferença para mim. Então, de forma alguma, eu vou dizer que o feedback ele não é válido. Só que eu consigo contar no dedo cada feedback que realmente fez uma diferença para mim. Eu consigo lembrar aqui pensando de 1 feedback, 2. Eu consigo pensar em 2. Com uma diferença de talvez 12 anos de um para o outro. Então existem momentos em que você escuta a coisa certa, no momento certo, pela pessoa certa, mas existe muita coisa envolvida ali. Existe muita coisa, muita relação de confiança, muita atenção antes, muito cuidado para aquele feedback realmente ser produtivo. Mas eu consigo pensar em inúmeras vezes em que eu tive atenção, cuidado, mentoring ou mentoria, ter ali alguém para trocar ideia, para me escutar, para dar atenção às minhas ideias, e isso me ajudou a performar num grau maior, melhor. Talvez você consiga pensar enquanto líder em quando que você realmente conseguiu tirar o melhor do seu time. Será que foi quando você começou a puxar a orelha e corrigir as pessoas? Ou foi quando você deu mais atenção, foi mais atencioso ali com as pessoas, mais cuidadoso, escutou mais, ofereceu ajuda? Eu, com certeza, enquanto líder, e eu tenho mais de 20 anos de carreira em tecnologia, em várias empresas, e pelo menos 15 anos em gestão de pessoas diretamente, de forma ininterrupta, com certeza eu posso afirmar que os meus times e as pessoas dos meus times performaram mais e performaram melhor quando eu estava presente, dando atenção, oferecendo ajuda, perguntando, sendo um mentor, ao invés de quando eu estava ali, às vezes observando algum comportamento e simplesmente pontuando isso não foi bom ou isso foi bom. Isso até me lembra de uma história que uma vez eu estava escutando um programa Provocações do Abu Janra e ele estava entrevistando Wagner Moura e ele contou uma história, né? Ele é um diretor de teatro muito famoso e tal. E ele estava contando essa história de que, para ele, ser diretor é dominar a arte de ser desnecessário. Como assim? Ele vai treinando, ele vai conduzindo, vai guiando, vai dirigindo as pessoas, os atores, para que eles brilhem no palco, e não o diretor, certo? E aí chega um momento que ele não é mais necessário, porque ele já fez o trabalho e a peça vai fluir com perfeição, o mais perto do alto desempenho possível. Pensando em nós como líderes, será que ser líder não é dominar a arte de ser desnecessário? É você ser um mentor, ser um guia, fazer as perguntas certas, dar o espaço para que as pessoas possam performar, dar atenção, deixar que elas façam coisas que elas realmente gostam, que tenham relação com o propósito, deixar
critérios bem objetivos, né? Metas bem claras. A gente pode falar sobre isso no outro vídeo. Existem várias técnicas para isso. Management by Objectives, OKRs, Objectives and Key Results. Mas ter metas claras para que as pessoas saibam o que se espera delas e deixar que elas façam o bom trabalho. Então fica essa reflexão e eu queria escutar de você. O que você acha do feedback? Você já recebeu, já deu um feedback que realmente foi transformador? Acha que existem formas mais inteligentes e eficazes e efetivas de conseguir ajudar as equipes a performar mais? Comente aí. Se você acompanhou até esse momento, muito obrigado. Eu estou começando esse canal, esse é o primeiro vídeo, inclusive. Dê o seu like, siga aí o canal. Se você achou que tem valor para alguém da sua equipe, algum outro colega, um líder, compartilhe. E com certeza esse teu apoio vai me ajudar, vai me motivar, vai me inspirar para continuar gerando conteúdo de qualidade sobre liderança, gestão e muito mais coisa legal. Grande abraço.